Olá, amigos, amigas do Facebook. Eu quero falar nesse vídeo da questão do desemprego ou da desocupação. Desocupação é o melhor termo, o termo mais correto, porque pega também pessoas que não são assalariadas. Então, desocupação pega também pequenos comerciantes, aqueles que trabalham por conta própria. Então, desocupação é o termo mais correto, embora a gente fale muitas vezes só desemprego, né? Mas vamos usar o termo correto, que é a desocupação. E que a gente está percebendo isso no nosso dia a dia. Dificilmente nós não tivemos uma notícia de um amigo, de uma pessoa do círculo de relações nossa, ou de um parente que perdeu o emprego, perdeu a ocupação nos últimos meses. Todo mundo está percebendo isso, está no nosso dia a dia. E a semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o seu estudo da desocupação no Brasil no trimestre encerrado em junho. Então ele pegou abril, maio e junho e mostrou como que está o desemprego, a desocupação no Brasil. Eu já passei várias informações deste levantamento do IBGE em vídeos menores. Eu vou recapitular algumas delas para a gente ver a gravidade da situação e vamos avançar um pouquinho mais falando sobre causas e sobre políticas públicas. O que fazer para enfrentar o desemprego, a desocupação? Ou pelo menos amenizar o sofrimento que o desemprego, a desocupação causa nas famílias. Bom, então vamos dar alguns números, né? Os números são muito contundentes. E vamos lembrar que abril a junho deste ano, já os impactos da Covid-19, da pandemia Covid-19 sobre a economia, já estavam todos aí na praça. Todos nós sentimos isso. Bom, então o que a gente percebeu de abril a junho desse ano? Que o número de pessoas ocupadas no país ou no mercado de trabalho, ela foi menor que a metade da população adulta no Brasil. A desocupação é medida com pessoas acima de 15 anos. Então, o número de pessoas ocupadas foi de 47% do total de adultos no Brasil. Nunca tinha abaixado de 50%. 53% foi o mínimo que alcançou. Então, nós atualmente, ou melhor, nesse trimestre que o IBGE divulgou os dados, nós estamos com menos da metade da população adulta empregada no Brasil. Isso é um número muito grave. Nós também tivemos uma grande subutilização das pessoas, dos 83 milhões de pessoas que estavam ocupadas no trimestre que nós estamos apresentando. Quase 30%, em números redondos, 30% estavam subutilizadas. O que quer dizer isso? Que as pessoas estavam trabalhando menos do que poderiam, do que gostariam. Na verdade, a gente pode traduzir isso para a linguagem popular dizendo o seguinte: tinha muita gente que estava simplesmente fazendo um bico, trabalhando poucas horas na semana da pesquisa, aparece como ocupado, mas tendo uma renda muito baixa, trabalhando bem aquém, bem abaixo do que poderia trabalhar. Então, a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil também foi recorde. E um outro agravante, muito sério também, aumentou o que o IBGE chama de pessoas desalentadas. O que é isso? São as pessoas que não estão mais procurando emprego. Então elas não são contadas, é engraçado isso, como desempregadas. Engraçado não, trágico, né? Elas não são contadas como desempregadas. Se a pessoa não está procurando emprego,
mesmo que tenha uma vontade de procurar emprego, mas desistiu, ficou desalentado, ficou desacorçoado na linguagem comum, não vê perspectiva, andou, só recebeu não, não, não. Falou, chega, vou ficar em casa, esperar o tempo passar, quem sabe melhora. Então, essa é o número de pessoas desalentadas aumentou muito no Brasil também. Então, nós tivemos um crescimento daquelas pessoas que gostariam de trabalhar, mas por absoluta falta de oportunidade, deixaram momentaneamente, esperando um momento melhor, de procurar emprego. Então, os dados, todos eles, são muito ruins e, de certa maneira, era esperado. Não é um fenômeno apenas do Brasil. Isso no mundo inteiro está se verificando. Uma queda grande na economia, uma queda grande na ocupação, no emprego. Era de se esperar e os números confirmaram isso. Alguns setores caiu muito o emprego. Então, se nós pegarmos o que o IBGE chama de alojamentos e refeições, caiu 26% a ocupação nesse trimestre, no trimestre de abril a junho deste ano, em relação a abril, junho do ano passado, de 2019. 26% a menos. Dá para entender, né? As pessoas não estão viajando bem menos, não estão ocupando os hotéis, os bares, restaurantes, lanchonetes não estão funcionando. Então, estão sendo dispensadas muitas pessoas nesses locais. Então, caiu bastante a ocupação neste ramo. Como caiu também 25% a ocupação do trabalho doméstico, né? Trabalho doméstico remunerado. É generalizada a queda de ocupação na economia, mas em alguns ramos isso é maior. Por tipo de trabalho, os mais afetados foram os trabalhadores domésticos e os trabalhadores sem carteira assinada. Eles convivem hoje com menos 25% da ocupação que conviviam no ano passado. Então, numa época de crise, aqueles trabalhos mais precários são os mais atingidos. Então, a gente tem que pensar justamente nisso. Temos que pensar que a legislação tem que proteger mais o trabalhador para que, no momento de crise, a corda não rua para o seu lado. E os dados mostram. Sem carteira de trabalho assinada ou trabalhos domésticos, 25% a menos de ocupação esse ano do que o ano anterior. Bom, e tudo isso, não era difícil de concluir, de pensar nisso, né? Tudo isso fez com que a massa de renda vinda do trabalho, o que os brasileiros recebem do trabalho, caísse. Então, o ano passado, de abril a junho, a renda que os brasileiros receberam do trabalho foi de 12,13 bilhões de reais. Este ano caiu para desculpa, eu falei errado. Foi de 213 bilhões de reais o ano passado. 213 bilhões. Este ano caiu para 203 bilhões. Uma queda de 4,4%. Então os brasileiros estão com menos dinheiro e isso impacta na economia. Menos dinheiro, compra-se menos, a roda da economia, ao invés de girar para frente, gira para trás. Tá? Bom, e aí a gente tem que pensar em algumas políticas públicas, em algumas causas disso. Primeiro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, na minha avaliação, foi inconsequente, à beira da irresponsabilidade, ao dizer que a culpa não é dele, da desocupação. A culpa é dos governadores. Porque se a economia não tivesse parado, a ocupação não teria caído. Isso é uma inconsequência. Por duas razões. Primeiro, não se contabiliza o número de mortos.
Nós já passamos de 100 mil mortos no Brasil pela Covid-19. Mais de 3 milhões de pessoas no Brasil foram infectadas pela Covid-19. O que o presidente queria? Que a gente chegasse a 200, 250 mil mortos? 5 milhões, 6 milhões de pessoas infectadas? Então ele não leva em conta este fato. Segundo, não são os governadores, os prefeitos, os responsáveis por isso. A economia no mundo inteiro parou. As pessoas pararam, as pessoas começaram a se cuidar. Tem que se cuidar. Nós vimos aí as finais de campeonato, semana passada, os vários campeonatos regionais, sem público. E tem que ser sem público. Sem público não tem renda, os ambulantes não vendem na porta dos estádios. O que ele queria? Que fosse diferente isso? Isso não é possível. Então eu acho que essa posição do presidente da República é insustentável. Me parece que ele quer uma saída fácil. Não, a culpa não é minha, isso não é comigo. Vamos pressionar outros representantes do poder público. Como disse, é inconsequente ele tentar resolver o problema sanitário da Covid-19 fazendo propaganda de um remédio, sem eficiência comprovada. Então nós precisamos ter mais seriedade, mais responsabilidade, mais capacidade de aglutinação no país do que querer passar de maneira inconsequente responsabilidade para outros representantes do Executivo. Não é por aí. E nós temos que enfrentar muito bravamente, com muita competência, com muita dedicação, porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão vendo seus entes queridos morrerem, desempregados, sem renda. Então nós precisamos ter dedicação a isso. Uma coisa fundamental. Fundamental, que deu certo e que precisa continuar. Pelo menos até o final do ano. É a renda emergencial. Porque quando eu falei que a renda do trabalho caiu, é a renda do trabalho, não é a renda recebida via renda emergencial. Então a renda emergencial que quase 50 milhões de brasileiros receberam por 3 meses foi fundamental para garantir a comida na mesa, para garantir que a economia girasse mais do que giraria se não tivesse a renda emergencial. Então a renda emergencial foi um achado. É importante que continue enquanto a economia não volta ao normal. E não tem como forçar a barra para a economia voltar ao normal. Não existe isso. Essa possibilidade é de quem não analisa direito as coisas. Então a renda emergencial é fundamental. E seria fundamental também ações mais fortes, mais efetivas em favor das empresas. O Senado, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional aprovou um programa que se chama Pronamps, que é um programa de financiamento de capital de giro para as empresas, pensando num período de carência longo, ou seja, as empresas tomariam o dinheiro agora para os seus gastos correntes, folha de pagamento, compra de matéria-prima, pagamento de conta de luz, pagamento de telefone, pagamento de água. Então elas teriam esse dinheiro para financiar os seus gastos correntes, demoraria para começar a pagar com juros de 5% ao ano. Seria uma ajuda muito importante para as empresas, porque tem muito empresário que quer manter os seus trabalhadores, que não acha que o trabalhador tem que ser dispensado imediatamente, que quer fazer com que os seus trabalhadores consigam se manter vivos e sustentar suas famílias, mas precisam de capital de giro. E a grande pergunta que a gente tem que fazer é se os bancos assumiram o Pronamps. Eles receberam muito dinheiro, o governo federal liberou muito dinheiro para os bancos, bancos públicos e bancos privados, dinheiro que estava depositado no Banco Central. E esse dinheiro deveria estar sendo emprestado
com juros baratos para socorrer o comércio, serviço, indústria, mesmo a agricultura. E isso, até onde eu tenho percebido, não está acontecendo. Então seria muito melhor ao presidente da República, ao invés de querer responsabilizar de maneira indevida, incorreta, inconsequente os governadores e prefeitos, governadoras e prefeitas, ir para cima do sistema financeiro, do sistema bancário, para que ele libere recursos para as empresas no Brasil, para que as empresas tenham um fôlego maior nesse momento. Que, se Deus quiser, vai passar. Mas não vai passar com a gente forçando a barra. O mundo está mostrando, países que tentaram antecipar a volta ao normal, à economia, há uma segunda onda de Covid-19. Nós estamos percebendo isso entre nós também. Então seria muito importante que o governo procurasse juntar todos os representantes públicos nesse momento, coordenar, parar de fazer essas picuinhas, que é picuinha que se faz, e adotar, forçar para que políticas corretas fossem adotadas e para que a gente amenizasse a situação grave de desocupação que nós estamos convivendo. É isso. Até uma próxima.